Seção 16.8, questão 3, que tem como tema o Teorema de Stokes. A questão diz o seguinte: usa o Teorema de Stokes para calcular a integral dupla de rotacional f ds para uma superfície S dada. F de x, y, z igual a x ao quadrado vezes e elevado a yz em i mais y ao quadrado vezes e elevado a z em j mais i ao quadrado vezes e elevado a xy em k. S é o hemisfério, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, sendo z maior ou igual a zero com orientação para cima. Bom, o Teorema de Stokes ele serve para a gente transformar uma integral de linha em uma integral dupla e vice-versa. Nessa primeira parte do teorema, nós temos uma integral sobre uma curva de uma função dr, e nessa segunda parte, nós temos uma integral sobre uma superfície S rotacional da função ds. Note que quando utilizarmos z igual a zero, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Sendo o raio do círculo igual a 2, nós temos que a sua parametrizada vai ser r de t igual a 2 cosseno t em i mais 2 seno de t em j. Quando derivar, nós vamos ter a derivada de r em t igual a menos 2 seno de t em i mais 2 cosseno de t em j. Por ser um círculo fechado, nós temos que t vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. Bom, resolvendo a integral de linha, nós vamos ter a integral no intervalo de 0 a 2π de uma função rt, vezes a derivada de rt dt, que vai ficar igual a integral no intervalo de 0 a 2π de 4 cosseno ao quadrado em t, e elevado a zero, 4 seno de t vezes e elevado a zero, e 0, vezes menos 2 seno de t, 2 cosseno t, dt, que vai ficar igual a integral no intervalo de 0 a 2π de menos 8 cosseno ao quadrado de t seno de t mais 8 seno ao quadrado de t cosseno de t dt. Separando em duas integrais, nós vamos ter na primeira integral uma integral de 0 a 2π de menos 8 cosseno ao quadrado de t vezes seno de t dt, mais uma integral no intervalo de 0 a 2π de 8 seno ao quadrado de t cosseno de t dt. Agora nós vamos fazer duas substituições nas integrais, uma na primeira e outra na segunda. Na primeira nós vamos substituir o cosseno de t por u, e o du será menos seno de t. E na segunda integral nós vamos utilizar v para substituir o seno de t, e o dv será igual ao cosseno de t. Logo nós vamos ter 8 vezes a integral de u ao quadrado du, mais 8 vezes a integral de v ao quadrado dv, que vai ficar igual a 8 vezes u ao cubo sobre 3, mais 8 vezes v ao cubo sobre 3. Quando substituirmos os valores, nós vamos encontrar 8 vezes o seno ao cubo de t sobre 3 no intervalo de 0 a 2π, mais 8 vezes o cosseno ao cubo de t sobre 3 no intervalo de 0 a 2π. Aí nós vamos ter 8 vezes 0 mais 1 menos 1, o que nos vai dar o valor igual a 0.